Olá, eu sou o pastor Wellington França e hoje nós daremos continuidade à nossa série de estudos denominada A Vida Cristã. Para darmos continuidade então a esse estudo, nós realizaremos uma análise do Salmo de número 23 e eu convido você aí da sua casa a abrir a sua Bíblia. O versículo número 1 traz a seguinte afirmação: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É interessante que muitas pessoas afirmam que o Senhor Jesus é o seu pastor, mas poucos estão dispostos a se colocarem em uma posição de ovelha. O porquê disso? As ovelhas, elas costumam andar em rebanho, e assim elas se protegem, assim elas caminham em uma unidade, se protegendo de todos os inimigos, de todos os lobos e chacais que possam porventura tragar uma ou outra ovelha. O nosso Senhor Jesus, Ele é o nosso pastor. E Ele espera que cada um de nós se comporte como sua ovelha. Uma ovelha, quando ouve a voz do seu pastor, ela o obedece. Ela segue o seu comando. Então, antes de afirmarmos que Jesus, Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso pastor, nós precisamos nos colocar nas condições de uma ovelha. No versículo de número 2, nós temos a continuidade dos nossos estudos. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, e nos tornamos ovelhas de seu rebanho, ovelhas sob os cuidados do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos faz repousar, Ele nos faz deitar em pastos verdejantes. O que significam esses pastos verdejantes? Ele nos leva para lugares de abundância. Ele nos leva por caminhos tranquilos, onde as nossas necessidades são supridas. Vejam bem, o versículo 1 dizia, e nada nos faltará. Agora ele complementa, seremos encaminhados, direcionados a pastos verdejantes. E por mais que precisemos atravessar rios, por mais que precisemos ultrapassar obstáculos e dificuldades em nossas vidas, Ele nos faz passar por águas tranquilas. Uma certa vez Jesus Cristo disse, deixo-vos a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Em confirmação a essa palavra, o nosso Senhor, Ele é o nosso bom pastor. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às aflições, Ele nos faz passar tranquilamente. Essas águas representam as dificuldades da nossa vida, a nossa caminhada, a nossa jornada. E esse passar por águas tranquilas é o nosso bom pastor nos conduzindo com segurança por onde quer que nós andemos. No versículo 3, ele diz o seguinte, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigério a alma. Quantos aqui no final de um dia se deitou e em sua cama começou a pensar nas dificuldades, nos problemas diários, nas suas lutas que foram sendo enfrentadas no dia a dia, na semana, nas contas para pagar, nos boletos vencendo, na saúde, na família. E muitas vezes a gente acaba esquentando a cabeça e não consegue dormir, vira para um lado, vira para o outro. Parece que o nosso corpo está em brasa. A nossa mente parece um vulcão em erupção. O nosso pastor, ele oferece um refrigério para a nossa alma. Mesmo em meio às dificuldades e às aflições, Deus nos oferece descanso. Ele nos oferece um refrigério
para que possamos prosseguir e, apesar de tudo e de todos os obstáculos, mantermos a paz, a tranquilidade em nosso Deus. Ainda no versículo 3 ele diz assim: guia-me pelas veredas da justiça. Justiça. O nosso Deus, ele se revela a todos nós como um Deus de amor, mas ele também é um Deus de justiça. Aqui o salmista Davi ele faz um pedido a Deus, pedindo que nós continuemos caminhando na presença dele. Guia-me pelas veredas da justiça, guia-me pelas veredas de Deus, que eu possa caminhar todos os dias da minha vida em tua presença, Senhor. E tudo isso por amor ao seu nome. Ele faz esse pedido, por quê? Porque ele não quer se afastar de Deus. Ele não quer andar na presença de Deus por obrigação ou por interesse, mas por amor ao nome de Deus. O versículo 4 vem uma promessa. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olha a promessa de Deus para as suas ovelhas. Olha a promessa de Deus para aqueles que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ainda que você andasse pelo vale da sombra da morte, o que isso significa? Os pastores tinham um costume de conduzir as suas ovelhas para pastarem e passavam pelos montes e pelos vales. E quando eles desciam os montes e passavam pelos vales, era um lugar que o sol não chegava. Muitas vezes o sol não alcançava aquele local. E era onde os salteadores ficavam. E muitas vezes roubavam as ovelhas, matavam as ovelhas. Em muitos momentos as cobras, as serpentes ficavam escondidas entre as pedras. Era um momento de maior dificuldade, de maior perigo para as ovelhas. E aqui existe essa promessa para as ovelhas de Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vara. Qual é o significado desta vara? Vara, um instrumento de madeira utilizado pelos pastores para conduzir essas ovelhas. Todas as vezes que a ovelha se desviava um pouco para a esquerda ou para a direita, o pastor chegava e dava aquele toquezinho na ovelha, apenas conduzindo ela, apenas colocando ela de volta ao seu caminho. Deus faz o mesmo conosco. Sempre que nós estamos nos desviando, tentando buscar os nossos próprios interesses, interesses carnais, interesses egoístas, Deus ele vai com a sua vara de justiça e nos toca, nos colocando de volta ao caminho perfeito, ao caminho da verdadeira e soberana vocação, ao caminho de Jesus Cristo. Disse Jesus: eu sou o caminho. O pastor, quando se utiliza dessa vara, quando o nosso Deus se utiliza da sua vara da justiça, ele está apenas nos colocando no nosso caminho, no caminho de Jesus Cristo. E temos também um instrumento, o cajado. Teu cajado me consola. O cajado já é um instrumento diferente. Ele tem uma curva em sua ponta, parece até um ponto de interrogação. E quando ele é utilizado? Quando o animal, quando a ovelha, ela cai num buraco. Quando ela está passando por um rio e está por se afogar. O pastor, ele se utiliza daquele instrumento e, como se desse um abraço, tira do buraco, tira das águas aquela ovelha. E conosco não é diferente. Quando nós estamos afundando nas águas do mar da vida, quando nós estamos afundando na lama do pecado e buscamos a proteção do nosso pastor, ele com o seu cajado, ele nos resgata e nos traz de novo aos seus braços. No versículo de número 5, Deus ele continua
fazendo uma promessa para as suas ovelhas. E ele diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Imagine neste momento uma mesa posta. Imagine neste momento um banquete sendo oferecido. E você sentado a essa mesa. E diante dessa mesa, todos os seus inimigos, todas as pessoas que se levantam contra ti, que te apontam, que te criticam, não como um momento de vingança, mas um momento em que Deus mostra que apesar de todos os levantes do inimigo, de todos os ataques, Ele te protege e Ele te faz prosperar. E quando eu falo de prosperidade, não falo de prosperidade material, mas de uma prosperidade moral e espiritual. Quando você se vê diante de uma mesa preparada para ti, e os seus inimigos contemplando isto, Deus está afirmando que Ele te colocará em segurança e que os seus inimigos contemplarão as maravilhas que o Senhor tem feito em tua vida e que há em tua vida a abundância da presença de Deus e que nada e ninguém poderá tocá-lo, pois você está sob a proteção de Deus. E Ele continua: unges a minha cabeça com óleo. A unção com óleo no Antigo Testamento, ela representava uma consagração a Deus. Uma marca de Deus física sobre a sua vida. Os profetas e os sacerdotes eram ungidos como um sinal de separação a Deus. Neste momento, Deus ele diz que Ele pode também nos separar para Ele, nos ungir e nos consagrar para o seu serviço. Os pastores também, eles ungiam com óleo as suas ovelhas por um motivo específico. As ovelhas, quando estão caminhando entre as pastagens, muitas vezes em Israel, as moscas vão até as narinas, vão até a orelha dessas ovelhas. E lá elas acabam depositando larvas. E essas larvas, elas vão procurando um caminho por esses orifícios. E por vezes chegam até o cérebro desta ovelha. E o que acontece? As ovelhas começam a sentir muitas dores de cabeça, começam a se sentir confusas, muitas ovelhas acabam batendo a sua cabeça contra as rochas, se jogando de precipícios. Por quê? Porque aquela dor, aqueles vermes, aquelas larvas em sua cabeça acabam lhe trazendo loucura, lhe trazendo uma doença incurável. E o que os pastores faziam? Pegavam um azeite, pegavam um óleo e ungiam a cabeça daquelas ovelhas, afastando as moscas, afastando as larvas, não deixando que as ovelhas fossem contaminadas. E o mesmo acontece com as nossas vidas. Muitas vezes na caminhada com Deus, moscas, palavras de maldição, pessoas falando palavras contrárias sobre a nossa vida, palavras de desânimo, de desconforto, acabam nos confundindo e muitas vezes nos entristecendo e até enlouquecendo. Deus ele promete um óleo sobre a nossa cabeça. Um óleo não físico, mas um óleo espiritual, para nos deixar sempre em tua presença e com a mente fixa em Jesus Cristo. Toda palavra de desânimo, toda palavra de amargura lançada contra a tua vida, ela não prosperará, pois existe uma palavra semeada em teu coração, uma palavra de esperança, uma palavra de Jesus no seu coração. E ainda no versículo 5, o salmista Davi finaliza assim: o meu cálice transborda. O cálice ele tem inúmeras utilizações, mas nesse ponto específico ele representa um cálice tomado de vinho. Davi, quando celebrava as vitórias nas guerras, nas suas batalhas, eles tomavam o vinho, se alegravam, festejavam. E esse cálice também pode ser concedido para você, que se tornou uma ovelha nas mãos do Senhor. Para você que é uma ovelha do bom pastor.
Ele oferece para você, mesmo em meio às dificuldades da vida, um cálice transbordante, um cálice de uma alegria inexplicável, um cálice da alegria daqueles que desfrutam da presença do Senhor. Finalmente chegamos no último versículo, o versículo de número 6. O salmista Davi diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Olha a certeza que Davi tinha sobre a sua vida, que a bondade e a misericórdia de Deus o acompanhariam todos os dias da sua vida. Bondade. A bondade de Deus sobre a sua vida. Os benefícios de Deus sobre a sua vida. O carinho de Deus recaindo sobre você, sobre o seu dia a dia. Você sentindo a presença de Deus, a bondade de Deus durante o seu trabalho, no meio da sua família, no meio do seu lazer. Você conseguindo perceber e sentir o quão Deus é bom. O quanto o nosso Deus, Ele é bom. E a sua misericórdia? Uma misericórdia que dura para sempre. Uma misericórdia que te acompanhará, te seguirá todos os dias da sua vida. Mesmo que você erre, mesmo que você venha a tropeçar, Deus, Ele está sempre pronto a estender as mãos e a acolher aquele que tem um coração quebrantado e contrito. Mesmo que você se desvie, mesmo que você caia, se arrependendo, o seu bom pastor está sempre com os braços abertos para te receber, para te acolher e para te perdoar. Mas o salmista Davi, ele faz uma declaração muito importante. E nós precisamos grifar isso não apenas nas nossas Bíblias, mas também nos nossos corações. Ele diz: por tudo isso que foi falado até aqui, nesses 6 versículos, habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele não está falando que vai visitar a casa do Senhor. Ele não está dizendo que ele vai de vez em quando na casa do Senhor. Ele está dizendo que ele vai fazer da casa do Senhor a sua habitação, a sua morada, o seu lugar de repouso, o seu lugar de descanso. Não é visitar, não é uma vez por semana. Não é passar 1h30, 2 horas na semana. É fazer da casa do Senhor, da casa de Deus, do bom pastor, a sua habitação. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Se realmente nós nos tornarmos ovelhas desse bom pastor, de nada teremos falta, nada nos faltará. Ele vai nos conduzir por verdes pastos, por lugar de bonança. Ele vai refrigerar a nossa alma. Ele vai cuidar de nós, nos direcionar com a sua vara, nos resgatar com o seu cajado. Ele vai preparar para cada um de nós uma mesa, um banquete. A misericórdia dele, a bondade dele vai acompanhar-nos todos os dias das nossas vidas. Mas para isso nós precisamos também sermos gratos e habitarmos a casa do Senhor. E que o Senhor, nosso Deus, possa abençoar a todos vocês com essa palavra e que ela encontre no coração de vocês um terreno fértil, para que, como uma semente, no tempo apropriado, ela venha crescer e dar o seu fruto. Que Deus os abençoe grandemente.